Olá, crianças! A paz de Cristo, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Aqui é a tia Graça, tudo bem com vocês? A tia espera que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Nós hoje temos uma história bem legal para a gente ouvir. Uma história da Bíblia bem legal mesmo. Mas antes da gente começar essa história, a gente vai começar orando a Deus, tá bom? Então vamos orar? Vamos orar juntinho com a tia, nesta hora, neste momento? Porque depois nós vamos ouvir essa história, e essa história, ela é a palavra de Deus. Está na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ouvir uma história que está escrita no livro de Lucas, capítulo 10. Amém? Está ouvindo o somzinho? Quem já conhece esse louvor já vai identificar a história que nós vamos hoje trabalhar. Tá bom? Então vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento de ensino, de estudo da Tua Palavra, Deus. Senhor, toma esta palavra que vai ser ministrada, Senhor, neste momento. Que esta palavra venha cair, Senhor, em terras férteis, que é o nosso coração. Transforma o nosso coração em terra fértil, Senhor, para que ela venha brotar e dar fruto. Em nome de Jesus, toma cada criança, Senhor, em Tuas mãos, do Ministério Infantil da IEJ, Pai querido. E também os seus familiares. Vai de encontro com suas necessidades. Assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A história que a gente vai contar hoje, ela se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 10, E ela fala ela tem um título nessa história. Se chama O Bom Samaritano, E essa história, ela vai falar do nosso próximo, da pessoa a qual a gente poderia ajudar, às vezes ajuda e às vezes não ajuda, Então Jesus, quando esteve aqui na terra, ele contou essa história, E Lucas registrou no seu livro, E está na Bíblia para a gente conhecer hoje. É uma parábola muito impressionante para nos mostrar quem é o nosso próximo, Essa história acho que vocês já conhecem, porque vocês são inteligentes, Então vai ser bem fácil essa história de hoje, Havia um homem naquela cidade que ele estava viajando lá no tempo de Jesus. Ele estava viajando, como se ele estivesse indo, digamos, de Nova Iguaçu lá para São Paulo. Mas ele estava indo de Jerusalém para Jericó, numa estrada. Uma estrada de terra que não tinha nada. Aí ele estava indo, com as coisas dele. Naquele tempo não tinha mala, não tinha ônibus. Então ele foi viajar a pé, coitado, andou muito, ficou cansado. E aí ele foi fazer essa viagem com a sua trouxinha de roupa. Com certeza tinha ali um pedaço de pão, um pouco de água, Só que aconteceu algo no meio do caminho. Aquele homem que estava caminhando naquela estrada, ele sofreu um assalto, coitado, gente. E aí, o que vocês acham que aconteceu com aquele moço quando ele passou pelo assalto? Os homens que pegaram ele e levaram tudo dele, levou a bolsa, passa a sua bolsa, me dá isso aqui. Os homens ainda bateram nele, maltrataram ele, jogaram ele no chão, pisaram, deixaram ele todo machucado, coitado. Coitado desse homem, Mas
Conforme ele estava ali caído, machucado, desmaiado lá, ó, todo machucado, todo dodói, com a cabeça machucada, sem nada e sem ninguém para ajudar ele. Mas em algum momento passou alguém que ajudou ele. Essa história vai tratar desse assunto, do nosso próximo. O que a gente pode fazer pelo nosso próximo? Ajudar, né? Seja da maneira que for. Então a tia vai mostrar para vocês, através de umas figuras que a tia montou, para que vocês possam conhecer a história melhor, né, do que a tia já relatou. E aí a gente vai continuar essa história, tá bom? Então, vamos à história? Vamos ver ela bem colorida, bem bonita. E depois eu vou passar um videozinho só para animar, né, para dar uma animação e vocês compreenderem melhor a história do bom samaritano. Porque esse homem que estava caído nessa estrada, a qual ele estava indo viajar, não tinha Uber. Não tinha Uber, gente. Ele teve que andar muito, uma estrada longa, comprida. Uma estrada que não acabava mais, porque ele foi viajar de um lugar para o outro, muito longe. Passou dia, passou noite, e ele andando, cansado. E aí até que ele sofreu assim, mas em algum momento uma pessoa boa passou naquele caminho e ajudou ele. E assim temos que sermos nós. Quando alguém precisar de nós, a gente também deve ajudar, tá bom? Então vamos ver essa história de uma forma colorida, bem bonita, e aprender, né, que o Papai do Céu se agrada de nós quando a gente tem boas atitudes e quando a gente ajuda alguém do fundo do nosso coração, né? Então vamos continuar. A parábola do bom samaritano. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples: o bom samaritano. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem. Então nós vamos resumir agora a nossa história, o bom samaritano. Quem é o meu próximo? Lucas 10, 25 ao 37. Jesus contou essa história aqui pra gente nesse livro de Lucas, né? E essa história ela é bem legal porque ela fala pra gente quem é o nosso próximo.
é uma parábola, né, que a gente já conhece há bastante tempo, e ela vai falar de como a gente deve agir como cristão, como pessoas boas que temos Jesus no nosso coração. Então, ali nessa história, nessa parábola, Jesus estava contando que um homem estava viajando a pé, indo de Jerusalém até Jericó, né? Ele estava andando, fazendo uma caminhada muito longa, eram muitos dias de viagem. E aí, no meio do caminho, esse homem se deparou com pessoas más, com bandidos que assaltaram ele, levaram tudo que ele tinha, machucaram, bateram nele, né? E ele quase morreu. E aí, Jesus estava contando essa história para um doutor da lei, né? Para poder demonstrar que o único caminho para a gente chegar à vida eterna é a gente amar a Deus, né, em primeiro lugar, e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Porque se a gente cuida de nós, nós também podemos amar e devemos amar o nosso próximo e cuidar dele, conforme a gente puder. E aí o doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Né? Quem será o meu próximo? É aquele que a gente pode ajudar, e muitas vezes a gente não ajuda. E aí Jesus continuou contando essa história, dizendo que um sacerdote, né, uma pessoa da igreja, um cristão, passou lá naquele lugar onde o moço estava caído, coitado. E aí, o que será que aquele sacerdote fez? Ele não fez nada, puxa vida. Mas nós não somos assim, a gente vai ajudar, né? A gente não vai fazer como esse homem fez. E daqui a pouco, conforme passava o tempo, outra pessoa passou, era um levita. O levita é uma pessoa que trabalha na casa do Senhor. E mesmo assim, aquele moço, puxa vida, passou e nem olhou, fingiu que não estava nem vendo aquele moço machucado lá no chão, desmaiado. Mas em seguida apareceu uma pessoa estranha, uma pessoa que era inimiga do judeu, chamado samaritano. Eles tinham uma briga entre os dois povos, mas aquele moço, o samaritano, ele não olhou para a condição deles. Ele continuou fazendo o quê? O que estava no coração dele, que era o amor. Ele praticou o amor naquele momento, ele ajudou aquele moço caído, né? Aquele moço judeu. O que ele fez com aquele moço? Ele levou ele para um hotel, né? Como se fosse uma hospedaria naquele tempo. E deu um dinheiro lá para o moço da hospedaria e pediu que aquele moço cuidasse daquele doente. E falou para ele que se ele gastasse mais alguma coisa, ele iria pagar de novo, né? Então, por mais estranho que às vezes pareça, né, quem ajudou aquele moço caído era uma pessoa que ele nem conhecia e que poderia ser considerado inimigo dele por ser um povo que naquela época era inimigo do povo judeu, que era o povo samaritano. Por isso que se chama a parábola do bom samaritano. Então Jesus, terminando de contar aquela história, perguntou ao doutor da lei qual daqueles 3 homens tinha sido próximo do homem que estava lá machucado e caído no chão. Aí o doutor da lei respondeu para ele: aquele que usou de misericórdia para com ele, né? Ele respondeu corretamente. Então Jesus disse para ele assim, ó: vai e faça o mesmo. Então o Senhor Jesus nos ensina que devemos amar o nosso próximo, ajudar, não maltratar, respeitar. O nosso próximo é o nosso papai, nossa mamãe, nossos professores, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que a gente nem conhece, como esse moço que estava lá e que ajudou o moço que estava machucado,
né? Jesus nos ensina a fazer isso, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e também ao nosso próximo. Então Jesus nos ensina a fazer a mesma coisa que esse moço fez, ajudar sempre que a gente puder. Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Senhor, de aprendizado. Entregamos tudo em suas mãos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um beijo bem grandão da tia Grace, morrendo de saudade de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Jesus e até mais.